Na semana passada eu publiquei um vídeo falando sobre O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro maravilhoso, vale muito a pena ler. E o livro é tão maravilhoso que eu não conseguia parar de falar dele. Então, o meu vídeo acabou ficando gigantesco, ele ficou com mais de 1 hora de comprimento. E eu realmente achei que não dava pra publicar um vídeo assim. Então eu saí cortando tudo, editei o máximo que eu pude pra diminuir ele e fazer um resuminho. E não é que eu acho que esse vídeo resumo ficou ruim. Eu, na verdade, acho que ele até ficou muito bom, mas ao mesmo tempo, eu sinto que ele perdeu um pouquinho da essência dele. Então, pra aplacar a minha consciência, eu decidi publicar o vídeo completo. Acho que alguém vai assistir um vídeo de 1 hora e 20 minutos? Não, acho que não. Mas, mesmo assim, a minha consciência fica tranquila. Mas se você é uma dessas pessoas guerreiras, eu já te deixo meus parabéns e meu muito obrigada também por assistir. Segue o vídeo. Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Hoje nós vamos ter um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal. Vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer falando apenas de um livro. E eu fico muito feliz que essa estreia seja com um livro brasileiríssimo. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Como eu vou focar apenas em um livro, eu já adianto que este vídeo vai ter spoilers. Apesar disso, eu realmente indico que você leia este livro, se você ainda não leu, claro, porque é uma história muito interessante, muito divertida, muito bem escrita e fala de vários momentos históricos aqui do nosso país que, particularmente, eu achei bem diferente do que eu aprendi na escola. Então, vamos lá? A história começa nos apresentando Quaresma, que é conhecido como Major, e guarda essa informação para depois. É logo no começo da história que a gente descobre como o Quaresma é diferente. Ele é uma pessoa tão metódica, a rotina dele é tão perfeita que não só os vizinhos conhecem essa rotina, como usam dessa rotina para calcular as horas do dia delas. Inclusive tem uma passagem muito divertida que atesta isso. Logo que o viam passar, a dona gritava à criada: Alice, olha que são horas, o Major Quaresma já passou. E ainda nessa mesma página a gente descobre que era assim todos os dias há quase 30 anos. Ou seja, Quaresma era realmente muito excêntrico e por causa disso ele era também muito criticado, claro. Por exemplo, ele era muito cortês com os vizinhos, mas o fato de não receber visitas fazia com que o considerassem esquisito e misantropo. Quaresma também gostava muito de ler, ele tinha muitos livros, mas por não ser formado, algumas pessoas achavam que ele não devia ter livros em casa, que isso era pedantismo. O pior é que ele nem falava desses livros para as pessoas, ele não ficava se gabando, mas a janela da biblioteca pessoal dele ficava para a rua. Ou seja, as pessoas ficavam bisbilhotando dentro da casa do cara e ainda por cima criticavam ele. É isso. Mas a gota d'água para a sociedade foi quando Quaresma decidiu aprender a tocar violão, que na época era considerado um instrumento baixo, de gente malandra. E como, apesar de tudo, Quaresma ainda era considerado um homem distinto, não ficava bem para ele se envolver nesse tipo de atividade. À vista de tão escandaloso fato, a consideração e o respeito que o Major Policarpo Quaresma merecia nos arredores de sua casa diminuíram um pouco. Estava perdido, maluco, diziam. Ele, porém, continuou serenamente nos seus estudos, mesmo porque não percebeu essa diminuição. Isso aqui mostra muito a natureza do Quaresma. Uma coisa muito interessante nisso tudo é que as pessoas criticavam o Quaresma por tentar aprender a tocar violão, mas chamavam o instrutor dele, o Ricardo Coração dos Outros, para tocar nas festas das casas delas. Elas podiam achar que um homem que toca violão é um desclassificado, mas o Ricardo era famoso, então pegava muito bem ter ele ali nas festinhas. Ainda sobre o violão, Quaresma decidiu aprender a tocar esse instrumento porque ele concluiu que o violão era o instrumento mais nacional que existia, e Quaresma é um nacionalista. Desde jovem, ele tem um amor excessivo pelo Brasil. Ele estuda tudo que ele consegue encontrar sobre o nosso país. E ele, de fato, ama tudo sobre o nosso país. E eu gostei dessa passagem aqui. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. É isso que guia o Quaresma em tudo que ele faz. Ele não é realmente pedante, como alguns dizem. Ele é um estudioso. O problema é que ele não conseguia deixar de dividir toda essa admiração que ele tinha com as outras pessoas. Era costume seu, assim, pela hora do café, quando os empregados deixavam as bancas, transmitir aos companheiros o fruto de seus estudos. Como ele era respeitado pela maioria das pessoas, justamente por ser uma pessoa direita, distinta e, além disso, um funcionário muito antigo, as pessoas ouviam com muita paciência essas palestras que ele fazia, mesmo detestando. Mas sempre tem o desafeto, né? E o desafeto do Quaresma não deixava passar a oportunidade de reclamar.
De vez em quando essas reclamações acabavam chegando nos ouvidos do Quaresma, e ele não ficava quieto, ele respondia mesmo, mas respondia de uma forma educada, apesar de séria e contundente. O problema é que na maioria das vezes ele realmente não percebia. Esta frase aqui resume muito bem a vida do Quaresma. E desse modo ele ia levando a vida, metade na repartição sem ser compreendido e a outra metade em casa, também sem ser compreendido. E isso é muito triste porque algumas pessoas que criticavam ou tiravam sarro de Quaresma por ele não perceber a realidade eram tão iludidas quanto ele. Por exemplo, o general Albernaz, um vizinho do Quaresma, um distinto membro da alta sociedade suburbana. Adorei essa frase. Para início de conversa, ele só alcançou essa patente de general por tempo de serviço. O general nada tinha de marcial, nem mesmo um uniforme que talvez não possuísse. Durante toda a sua carreira militar, não viu uma única batalha, não tivera um comando, nada fizera que tivesse relação com a sua profissão e o seu curso de artilheiro. Fora sempre ajudante de ordens, assistente, encarregado disso ou daquilo, escriturário, almoxarife e era secretário do Conselho Supremo Militar quando se reformou em general. Nada entendia de guerras, de estratégia, de tática ou de história militar. A sua sabedoria a tal respeito estava reduzida às batalhas do Paraguai, para ele a maior e a mais extraordinária guerra de todos os tempos. Detalhe, ele nunca nem esteve nessa guerra, mas não era conveniente que se duvidasse das suas aptidões guerreiras. Ele mesmo, percebendo seu ar muito civil, de onde contava um episódio de guerra, uma anedota militar. Se alguém perguntava, o general assistiu à batalha? Ele respondia logo, não pude. Adoeci e vim para o Brasil nas vésperas, mas soube pelo camisão, pelo Venâncio, que a coisa esteve preta. Basicamente, ele era só um pai de família muito preocupado em casar as 5 filhas, mas ele chegou a esse status de general porque soube jogar o jogo. Outro distinto iludido é o contra-almirante Caldas. Nunca embarcara, a não ser na Guerra do Paraguai, mas assim mesmo por muito pouco tempo. A culpa, porém, não era dele. Logo que se viu primeiro-tenente, Caldas foi aos poucos se metendo consigo, abandonando a roda dos camaradas, de forma que, sem empenhos e sem amigos nos altos lugares, se esqueciam dele e não lhe davam comissões de embarque. Isso aqui é legal. É curiosa essa coisa das administrações militares. As comissões são merecimento, mas só se as dá aos protegidos. Toda a saga dele na guerra, aliás, é muito cômica, vale muito a pena ler os detalhes. Mas ele é um cara que acabou subindo as patentes da mesma forma que o general Albernaz, basicamente só por existir. É claro que quando os dois se encontram é um tal de falar da guerra que nenhum dos dois viu, mas que eles conhecem muito bem, porque afinal de contas eles ouviram muitas histórias. Aliás, tem uma passagem bem mais pra frente que fala sobre isso. Estavam Ricardo, o Dr. Florencio, o exato empregado como engenheiro das águas, aqueles 2 recentes conhecimentos de Albernaz, embevecidos, boquiabertos e invejosos diante das proezas imaginárias daqueles 3 militares. Eu não sei como é que esses caras podem criticar o Quaresma. Essa primeira parte do livro, que é dividida em 3, nos apresenta esses personagens bastante interessantes, e eu vou ressaltar mais 3 deles que vão ser importantes ao longo da história. O primeiro, na verdade, são 2 pessoas, o compadre do Quaresma, Vicente, e a filha dele, Olga. E eu vou colocar os 2 juntos porque nessa primeira parte da história eles são praticamente inseparáveis. O início da amizade do Quaresma com Vicente mostra muito da personalidade do Quaresma. Este seu compadre era italiano de nascimento. Quitandeiro ambulante, fora fornecedor da casa de Quaresma há 20 e tantos anos. O major já tinha suas ideias patrióticas, mas não desdenhava conversar com o quitandeiro e até gostava de vê-lo suado, curvado ao peso dos cestos, com 2 rosas vermelhas nas faces, muito brancas de europeu recém-chegado. Mas um belo dia ia Quaresma pelo Largo do Paço, muito distraído, a pensar nas maravilhas arquitetônicas do chafariz do mestre Valentim, quando veio encontrar-se com um mercador ambulante. Falou-lhe com aquela simplicidade da alma que era bem sua, e notou que o rapaz tinha alguma preocupação séria. Não só de onde em onde soltava exclamações sem ligação alguma com a conversa atual, como também encerrava os lábios, rilhava os dentes e crispava raivosamente os punhos. Interrogou-o e veio a saber que tivera uma questão de dinheiro com um seu colega, estando disposto a matá-lo, pois perdera o crédito e em breve estaria na miséria. Havia na sua afirmação uma tal energia e um grande e estranho acento de ferocidade que fizeram empregar o major toda a sua doçura e persuasão para dissuadi-lo do propósito. E não ficou nisto só. Emprestou-lhe também dinheiro. Vicente Coleone pôs uma quitanda, ganhou uns contos de réis,
Fez-se logo empreiteiro, enriqueceu, casou, veio a ter aquela filha que foi levada à pia pelo seu benfeitor. Inútil dizer que Quaresma não notou a contradição entre as suas ideias patrióticas e o seu ato. Eu já acho que essa atitude do Quaresma foi a cara do Brasil, esse país que acolhe todo mundo, que tenta ajudar todo mundo, que tá todo mundo na pindaíba, então a gente se ajuda. Então, pra mim, a atitude do Quaresma foi extremamente brasileira. De qualquer forma, esse acontecimento inusitado trouxe pra vida do Quaresma praticamente duas únicas amizades que ele tinha na vida. O Vicente e a Olga eram praticamente as duas únicas pessoas que visitavam ele e aturavam as esquisitices dele sem julgamento. E a relação dele com a Olga, na verdade, é muito fofa, porque ele nunca teve filhos, né? Ele nunca casou, aliás, casou com a pátria, mas ela não teria como lhe dar filhos, não é mesmo? Então ele acaba criando um vínculo muito forte com ela. E ela entendia as manias do Quaresma, mesmo que às vezes ela se assustasse com algumas atitudes que ele tinha e às vezes até se impressionasse com os arroubos que ele tinha quando ele defendia as ideias dele aqui. E os dois ainda discutiram acaloradamente diante da moça, surpresa, espantada, sem utinar, sem explicação para aquela inopinada transformação de gênio de seu padrinho, até ali tão sossegado e tão calmo. Quaresma era realmente muito calmo, mas ele defendia suas opiniões com unhas e dentes. Outra personagem que aparece muito é a Ismênia, a filha mais velha do general Albernaz. E toda a personalidade dela gira em torno do casamento dela, do futuro casamento dela com Cavalcante. E eu não estou exagerando, porque toda vez que ela aparece é um tal de "Oi, Ismênia, quando casa?" E a noção de casamento neste livro me surpreendeu um pouco, para ser sincera. Por exemplo, logo que a Ismênia aparece, aquele seu noivado durava anos. O noivo, o tal Cavalcante, estudava para dentista, um curso de 2 anos, mas que ele arrastava a 4. E Ismênia tinha sempre que responder a famosa pergunta: "Então, quando se casa?" "Não sei, Cavalcante forma-se para o ano e..." Intimamente, ela não se incomodava. Na vida, para ela, só havia uma coisa importante: casar-se. Mas pressa não tinha, nada nela pedia. Já agarraram o noivo, o resto era questão de tempo. Na página 28. Casar para ela não era negócio de paixão, nem se inseria no sentimento ou nos sentidos. Era uma ideia, uma pura ideia. E tem mais essa. De natureza muito pobre, sem capacidade para sentir qualquer coisa profunda e intensamente, sem quantidade emocional para a paixão ou para um grande afeto, na sua inteligência a ideia de casar-se incrustou-se teimosamente como uma obsessão. A Ismênia é com certeza a pessoa que mais representa isso aqui, mas nenhuma das moças apresentadas neste livro amam os seus noivos ou namorados, elas só amam a ideia de se casarem. Mas Lima Barreto aparentemente não era muito fã do "e viveram felizes para sempre", porque mesmo alcançando o tão sonhado casamento, nenhuma das moças aqui ficou muito contente depois. Mas a gente fala disso mais tarde. Outro personagem importante de comentar é o Genelício, esse é o nome do cara. E eu vou usar ele para exemplificar, mas tem pelo menos mais 2 personagens aqui que se encaixam muito bem na descrição dele. Mas como ele é o primeiro que aparece, a gente vai usar ele e você vai reconhecer os outros ao longo do vídeo. Bom, para fazer uma boa apresentação dele, vamos usar o próprio Lima Barreto. Empregado do Tesouro, já no meio da carreira, moço de menos de 30 anos, ameaçava ter um grande futuro. Não havia ninguém mais bajulador e submisso do que ele. Nenhum pudor, nenhuma vergonha. Enchia os chefes e os superiores de todo o incenso que podia. Quando saía, remancheava, lavava 3 ou 4 vezes as mãos até poder apanhar o diretor na porta. Acompanhava-o, conversava com ele sobre o serviço, dava pareceres e opiniões, criticava este ou aquele colega e deixava-o no bonde se o homem ia para casa. Quando entrava um ministro, fazia-se escolher como intérprete dos companheiros e deitava um discurso. Na bajulação e nas manobras para subir, tinha verdadeiramente gênio. Não se limitava ao soneto, ao discurso, buscava outros meios, outros processos. Interessante é que os companheiros o respeitavam. Tinham em grande conta o seu saber, e ele vivia na sessão cercado do respeito de um gênio do papelório e das informações. O triste é ver que este livro foi publicado em 1915 e de lá para cá nada mudou. Bom, sendo um bajulador leve trás, Genelício também tem acesso a muita informação, e é através dele que a gente fica sabendo em primeira mão de um acontecimento bastante triste na vida do Quaresma, que ele foi internado em um sanatório. Como nós sabemos, Quaresma não estava louco, mas ele passou por uma série de, vamos dizer, infortúnios, que acabaram gerando uma certa raiva do pessoal mais graúdo
pra cima dele. Começou com uma petição que ele levou à Câmara solicitando que o tupi fosse instaurado como língua nacional. E não só solicitando, mas discorrendo sobre toda a pesquisa dele, do porquê ele achava que o tupi era a língua que mais representava o Brasil. Essa petição, por infelicidade, teve muita divulgação na mídia, e Quaresma acabou sendo piada por semanas nos jornais. E eu acho até que o Quaresma foi o primeiro meme brasileiro. Obviamente, como você pode imaginar, toda essa tensão irritou bastante Quaresma. E não só porque eles estavam tirando sarro de alguma coisa em que ele realmente acreditava com todo o ser dele, mas porque ele sempre foi uma pessoa muito pacata, muito introspectiva, e ter toda essa atenção voltada para ele, não só as pessoas tirando sarro, mas olhando para ele, acabou sendo bastante incômodo. Mas o descontentamento do Quaresma nem de longe foi tão grande quanto o dos colegas dele. A brusca popularidade de Quaresma, o seu sucesso, nomeado efêmera, irritaram seus colegas e superiores. Já se viu, dizia o secretário, este tolo dirigir-se ao Congresso e propor alguma coisa? Pretencioso. O diretor, ao passar pela secretaria, olhava-o de sosvaio e sentia que o regulamento não cogitasse do caso para lhe infligir uma censura. O colega arquivista era o menos terrível, mas chamou-o logo de doido. E isso é só uma parte, porque a coisa que foi escalando tanto, atingiu proporções tão grandes, que até o Quaresma percebeu que estava sendo hostilizado pelos colegas. Acontece que um dia, quando o Quaresma estava substituindo o secretário, alguém fez uma piadinha sobre ele de fato saber falar tupi. E mais por distração do que por irritação mesmo, ele acabou escrevendo um documento inteiro em tupi. E ele enviou esse documento para o diretor, que não prestou atenção, simplesmente assinou e mandou adiante. E aqui, convenhamos, a culpa é toda do diretor, mas nós sabemos como essas coisas funcionam, né? Pois é, esse documento foi parar no ministério, deu o maior rebuliço, Quaresma foi responsabilizado por toda a desgraça da terra e também foi suspenso de serviço. Talvez tenha sido isso, o livro não deixa muito claro, que desencadeou uma certa mania de perseguição, uma ansiedade. Quaresma teve uma espécie de colapso mental e acabou internado no tal sanatório. Mas ele não estava tão mal como se pode imaginar. Como eu disse, ele não era louco, ele só teve um abalo ali, normal. Mas ele acabou ficando internado por 6 meses. Ele poderia ter saído antes disso, mas ele mesmo pediu para ficar um pouquinho mais, porque não estava se achando ainda totalmente recuperado. Felizmente, aqui a gente pode ver como as amizades do Quaresma eram fortes, porque durante esse período ele pôde contar muito com o compadre e com a afilhada. Tanto indo visitar, eles iam visitar sempre que possível, mas também o compadre acabou cuidando dos negócios do Quaresma enquanto ele estava incapacitado. E na última visita que eles fazem ao Quaresma, eles informam que a Olga está para casar. E ela também não está nada empolgada com isso. Ela só vai casar, nada demais. Não dá para entender essa visão do Lima Barreto do casamento. Parece que o casamento em si também é coisa de visionários, ilusão, sei lá. Outro personagem importante nesse momento foi o Ricardo Coração dos Outros, o professor de violão. Porque no começo eu achei que ele estava ali só a trabalho mesmo, nada demais. Mas quando isso tudo aconteceu, ele não só era uma das únicas pessoas que ia visitar o Quaresma, que se preocupava com ele, como também ele ajudou todo o processo de aposentadoria do Quaresma, para que ele não fosse prejudicado nesse processo, né? E não sei, eu achei bastante interessante, me surpreendeu, eu não esperava isso. E antes de fechar essa primeira parte do livro, eu só vou acrescentar que nesse último capítulo a gente fica sabendo que o noivo da Ismênia sumiu. O cara simplesmente desapareceu. No começo as pessoas até tentaram consolar a Ismênia, que obviamente ficou muito abalada, tentando dizer que ele tinha ido viajar, que logo voltava e tal, mas com o passar do tempo, mais de um mês, o cara sumido e sem nenhuma carta, elas logo se tocaram que ele tinha fugido mesmo. Eu disse no começo que o casamento era tudo para Ismênia, então o fato do noivo ter sumido assim do nada foi uma experiência extremamente aterradora para ela. E não só por ela ter perdido o noivo, mas porque ela realmente não acreditava que ela conseguiria um outro. E é com essa perspectiva triste que nós terminamos a primeira parte do livro. Quaresma aposentado à força, internado em um sanatório, e a Ismênia perdendo todo o seu propósito de vida. E a segunda parte do livro começa no sossego, a fazenda que o Quaresma comprou. E eu já vou adiantar que esse começo do capítulo me surpreendeu muito mesmo. Eu estava esperando encontrar um Quaresma totalmente sem chão, um Quaresma inconformado com a perda do trabalho. Porque eu não falei isso no começo, mas o trabalho do Quaresma representava muito do que ele acreditava. Ele trabalhava para o exército.
numa posição administrativa, claro, porque ele não conseguiu passar na prova física, ele era muito franzino, enfim. Mas ele trabalhava para o exército porque ele realmente acreditava que estar ali naquela posição do exército era trabalhar pela nação, pelo futuro da nação, pelo crescimento da nação. Então, ao perder esse trabalho, para mim, na minha visão, teria sido o fim do Quaresma. Então, eu realmente me surpreendi muito com esse começo, quando a gente encontra um Quaresma totalmente empenhado em ser fazendeiro. Na verdade, o Quaresma realmente ficou muito abalado com a perda do trabalho, mas uma pequena sugestão da Olga mudou tudo. O padrinho, por que não compra um sítio? Seria tão bom fazer as suas culturas, ter o seu pomar, a sua horta, não acha? E essa sugestão foi logo acolhida porque ela trazia duas possibilidades. A primeira era realmente fazer alguma coisa pelo país, cultivar a terra, trazer comida para as mesas. E a segunda era provar que a terra do Brasil é a melhor do mundo mesmo, que aqui plantando tudo dá. Então Quaresma vendeu sua casa na cidade e comprou um sítio, o sítio mais capenga que ele pôde encontrar. Planejou sua vida agrícola com uma exatidão e meticulosidade que punha em todos os seus projetos. Encarou-a por todas as faces, pesou as vantagens e ônus, e muito contente ficou em vê-la monetariamente atraente. Não por ambição de fazer fortuna, mas por haver nisso mais uma demonstração das excelências do Brasil. Não ficava longe do rio, e ele o escolhera assim mesmo maltratado, abandonado, para melhor demonstrar a força e o poder da tenacidade, do carinho no trabalho agrícola. Esperava grandes colheitas de frutas, de grão, de legumes, e do seu exemplo nasceriam 1000 outros cultivadores, estando em breve a grande capital cercada de um verdadeiro celeiro, virente e abundante a dispensar os argentinos e europeus. Visionário ou não, o Quaresma realmente estudou muito e trabalhou muito mesmo, porque vale lembrar que ele não era mais um jovenzinho, ele tinha quase 50 anos, sem dizer que ele era franzino, e ele nunca fez trabalho braçal, ele sempre trabalhou com papéis. Então, imagine o esforço que ele não empregou para conseguir arar a terra, capinar, cortar árvores, enfim, fazer todo o necessário para fazer aquela fazenda realmente funcionar. E ele não estava sozinho, é verdade, ele tinha a ajuda do Anastácio, que era um empregado que já trabalhava para ele na cidade, aliás, trabalhou para ele a vida toda. E depois, quando ele percebeu que que não seria possível só os dois fazendo todo o trabalho, ele ainda contratou o Felizardo, mas ele aparece mais pra frente, então depois eu falo dele. Então, nesse primeiro capítulo, o Quaresma está aprendendo a cuidar da terra, tanto pela teoria, que ele aprende nos livros, quanto pela prática, que ele aprende com o próprio povo ali, que sabe do que está fazendo e que meio que entra em conflito com o que ele aprende nos livros. É claro que sendo Quaresma, ele não desiste, ele só vai realmente se adaptando e buscando cada vez mais conhecimento e mergulha de cabeça tanto nos estudos quanto na rotina que ele mesmo criou. Ainda nesse primeiro capítulo, Quaresma recebe a visita do tenente Antonino Dutra, que veio pedir ajuda para a festa da padroeira da cidade. E apesar do Quaresma não ser religioso e não participar de nada da cidade, ele nem conversa com as pessoas da cidade, apesar disso ele acha muito justo ajudar com uma quantia para uma tradição ali da região. E já nessa visita, o tenente dá uma primeira dica para o Quaresma de que as terras ali da região não vão lá das pedras. Eu não sei fazer vozes, então só vou adiantar que isso aqui é um diálogo, tá? Começa Antonino. Isto hoje não presta, mas no outro tempo... Este sítio já foi uma lindeza, major. Quanta fruta, quanta farinha. As terras estão cansadas e... Qual cansada, seu Antonino? Não há terras cansadas. A Europa é cultivada há milhares de anos e, entretanto... Mas lá se trabalha. Volta Quaresma. Por que não se há de trabalhar aqui também? Volta Antonino. Lá isso é verdade. Mas há tantas contrariedades na nossa terra que... E volta Quaresma. Qual, meu caro tenente? Não há nada que não se vença. Isso é muito Quaresma. Ainda nessa visita, ou por causa dela, na verdade, Quaresma entra numa enrascada. Isso porque esse tenente Antonino decide aproveitar a visita para fazer política. Só que o Quaresma não quer nada com política, ele quer viver a vida dele, ele quer uma vida pacífica. Só que esse tenente não acredita nele. Ele acha que o Quaresma está ali com algum subterfúgio, ele está ali tentando se aproveitar de alguma coisa, porque ele deixa as pessoas cortarem lenha no terreno dele, ele dá dinheiro para as pessoas que vão pedir, enfim, ele é uma pessoa boa. E esse cara, esse tenente Antonino, não consegue entender isso, ele não consegue perceber a ingenuidade do Quaresma. Sendo uma pessoa ardilosa, ele não consegue entender isso. Então, ele acaba saindo de lá com uma impressão péssima do Quaresma.
mas com a promessa do dinheiro, claro. Essa parte é legal. E o Major ficou a pensar no interesse estranho que essa gente punha nas lutas políticas, nessas tricas eleitorais, como se nelas houvesse qualquer coisa de vital e importante. Não atinava porque uma resinga entre dois figurões importantes vinha pôr desarmonia entre tanta gente, cuja vida estava tão fora da esfera daqueles. Tão logo sai o tenente, quem chega numa visita inesperada? Ricardo e o seu violão. Felizmente, uma visita mais alegre para o Quaresma. O Ricardo estava passando por um momento difícil, porque ele agora tinha um rival, e ele estava com medo que esse rival acabasse superando ele. E para piorar tudo, ele ainda estava sem inspiração. E como ele não estava com inspiração para escrever músicas, ele teve a inspiração de ir visitar o Quaresma. Porque, afinal de contas, conversar com essa pessoa excêntrica, mas muito verdadeira, e também essa mudança de ares poderia ser o que faltava para ele conseguir a tal inspiração para escrever uma música nova e fazer muito sucesso. O problema é que o Ricardo estava sem dinheiro para comprar a passagem de trem que ele precisava para ir visitar o Quaresma. Mas, por sorte, uma das filhas do general Albernaz estava para se casar com o generício, o tal, que, por sinal, nesse momento já tinha galgado mais uma posição com seu super talento de puxa-saco. Eu falei que o general e os amigos dele não perdiam uma oportunidade de falar sobre a Guerra do Paraguai quando eles se encontravam. E nessa festa de pré-casamento, eles têm o diálogo mais legal de todo o livro. Vale muito a pena ler. É o meu favorito. É também nesse momento que o próprio general pergunta para o Ricardo se ele tem notícias do Quaresma. E é a oportunidade perfeita que o Ricardo tem para pedir que o general arranjasse uma passagem de trem para ele. E eu achei essa passagem interessante porque foi o próprio general que foi procurar o Ricardo sobre esse assunto. E ele e o Quaresma nunca tiveram muita proximidade, ele achava o Quaresma excêntrico, mas mesmo assim ele estava interessado em saber sobre o bem-estar desse vizinho. E além disso, ele realmente ajuda o Ricardo a conseguir a passagem de trem. E convenhamos, ele não deve nada, nem para um nem para outro, ele ajudou só porque ele podia. Achei inesperado e muito legal. Mas voltando para a visita do Ricardo, logo que ele chega à casa do Quaresma, ele sai fazendo contato com a vizinhança. Coisa que o Quaresma não fez em meses, ele fez em um dia. Saiu, conversou com as pessoas, fez contatos, se tornou popular e muito querido ali na região. A gente também fica sabendo pelo Felizardo, aquele ajudante que o Quaresma contratou e que é bem falante, que a cidade está dividida em dois partidos, numa verdadeira guerra política. E até aí tudo bem, mas o problema é que o Quaresma fica sabendo que ele é parte dessa guerra. Porque apesar do que ele falou para aquele tenente que foi pedir dinheiro para a festa, e apesar do comportamento dele, porque ele não é o tipo de pessoa que fica saindo, fazendo conchavos pela região, ele só cuida da própria vida. Apesar de tudo isso, as pessoas realmente acham que ele tá ali tentando fazer alguma armação política. Inclusive que ele é super amigo do Marechal. Então ele se vê odiado por um lado, que o vê como inimigo, e aclamado pelo outro, que o vê como um grande aliado. E a situação é pior do que se imagina, porque nem o próprio Felizardo, que trabalha com o Quaresma todo dia, que conversa com ele, que vê como ele é, nem esse Felizardo acredita que o Quaresma não quer nada, não tem nada a ver com política. A gente também fica sabendo dessa situação pelo Ricardo. Quando o Quaresma acaba desabafando sobre o que ele ouviu do Felizardo com o Ricardo conta pra ele o que ele próprio andou ouvindo por aí. Ricardo depois contou o que ouvira na vila. Acreditavam todos que o major viera para ali no intuito de fazer política. Tanto assim que dava esmolas, deixava o povo fazer lenha no seu mato, distribuía remédios homeopáticos. O Antonino afirmara que havia de desmascarar semelhante tartufo. E o Ricardo tentou desmentir essa conversa, mas de novo ninguém quis ouvir. E o Quaresma também recebe visita da Olga, que veio passar um tempo com o padrinho dela. E é nesse momento que a gente conhece o Armando, o marido dela, o doutor. Bom, apesar de todo o respeito que eu tenho pela Olga, não tem como não ficar surpresa por ela ter se casado com um cara desse. O cara é pedante até a alma, mas depois a gente fala dele. A Olga e o marido passam apenas 15 dias ali na região, mas é o suficiente para ela perceber como as fazendas ao redor ali parecem abandonadas e as próprias pessoas não parecem fazer um grande esforço para remediar isso. E mais, ela conversa com uma pessoa da região, e não qualquer pessoa, o próprio Felizardo, o cara que trabalha com o Quaresma todo dia. Ela conversa com ele e descobre que a região ali tem um grande problema com formigas. E o Quaresma não sabe de nada disso. Antes de ir embora, o marido da Olga ainda tenta colocar um pouquinho de bom senso na cabeça do Quaresma, dizendo que ele precisava adubar a terra.
Mas é claro que o Quaresma acha isso uma heresia, porque as terras do Brasil são as mais férteis do mundo, então elas não precisam de cuidados, elas se curam sozinhas e fazem tudo brotar. Nessa noite, a casa do Quaresma foi assaltada por formigas. Elas levaram as sementes e nos dias seguintes a plantação. Mas é claro que o Quaresma, sendo Quaresma, não se desanima. Ele declara guerra a esse inimigo mortal que, ironicamente, é brasileiro, é uma representante da fauna brasileira comendo alimento brasileiro. Mas enfim, é o inimigo e precisa ser destruído. Por esse tempo, o Quaresma começa a perceber mais as coisas ao redor dele. Ele começa a perceber as terras abandonadas, as famílias, o convívio delas, como elas agem. E ele não consegue entender o motivo. Na verdade, ele só quer que as coisas melhorem, ele só quer que as pessoas trabalhem e façam a terra crescer. Tive um problema ontem, não consegui finalizar a gravação, mas estamos de volta e vamos continuar exatamente de onde paramos. Então o Quaresma estava começando a perceber que a situação ali naquela comunidade não era tão maravilhosa quanto ele esperava. Mas por esse tempo ele teve um grande êxito. Ele conseguiu colher abacates, muitos abacates. E esse êxito, obviamente, deixou ele super feliz, ele esqueceu de tudo, só pensou no sucesso que ele teve. O problema é que para vender esses abacates, ele teve uma grande dor de cabeça. Ele teve que bater perna, teve que negociar muito. Aí depois de tudo, de conseguir vender, ele ainda foi fazer as contas e percebeu que, tirando todos os gastos que ele teve nesse tempo, o lucro dele foi muito menor do que ele estava esperando. E você acha que isso foi o despertar para o Quaresma? Assim mesmo, seu orgulho não diminuiu, e ele viu naquele ridículo lucro objeto para maior contentamento do que se recebesse um avultado ordenado. Foi, portanto, com redobrada atividade que se pôs ao trabalho. O Quaresma ainda contratou mais um ajudante para pôr o sítio em ordem. E eu só vou dizer que, depois disso tudo, as formigas voltaram mais uma vez para saquear a plantação dele. Mas, na verdade, isso até chegou a abalar um pouquinho o Quaresma, mas foi por muito pouco tempo, porque o Quaresma é muito brasileiro, ele não desiste nunca. Ele continuou sua rotina de plantação enquanto lutava essa batalha sangrenta contra as formigas, e de fato ele conseguiu colher mais coisas, muito mais coisas. E de novo ele conseguiu vender essas coisas, mas de novo o lucro que ele estava esperando foi muito menor do que o que ele acreditava que seria capaz de conseguir quando ele começou essa vida aí de fazendeiro. Mas é claro que, pensa que quer fazer fortuna? Faço isso para dar exemplo, levantar a agricultura, aproveitar as nossas terras feracíssimas. Apesar do que ele disse, Quaresma realmente começa a ter certas dúvidas sobre essa terra feracíssima. Até então não quisera essas inovações. As terras mais ricas do mundo não precisavam desses processos que lhe pareciam artificiais para produzir. Estava, porém, agora disposto a empregá-los como experiência. Aos adubos, no entanto, seu espírito resistia. Terra virada, dizia Felizardo, terra estrumada. Parecia a Quaresma uma profanação estar a empregar nitratos, fosfatos ou mesmo estrume comum numa terra brasileira. Uma injúria. Por esse tempo também, as aves que o Quaresma criava começaram a morrer. Mas como se isso não fosse o suficiente, Quaresma também recebe a visita de um daqueles políticos que estavam em guerra na cidade. Aquele que achava que tinha o Quaresma do lado dele. Só que temos um problema aí, porque Quaresma não é um eleitor. Eu nem sei quantas vezes e para quantas pessoas o Quaresma falou que não tinha interesse nenhum na política, que ele só queria viver a própria vida, cuidar da terra dele, enfim, ele não tinha interesse nem em fazer política, nem em se envolver na política dos outros. Mas é claro que ninguém acreditou nele e lá veio o tal do Dr. Campos querer o voto do Quaresma. E dessa vez o Quaresma foi muito taxativo com ele, mas como sempre muito educado. O problema é que o que saiu dessa conversa foi mais um político que não gostava do Quaresma. E foi aí que Quaresma recebeu uma intimação informando para ele que ele teria que capinar toda a volta do terreno dele que desse para as vias públicas, o que era muita coisa mesmo. Julgava impossível uma tal intimação. Seria mesmo? Brincadeira. Leu de novo o papel, viu a assinatura do Dr. Campos. Era certo. Mas que absurda intimação essa de capinar e limpar estradas na extensão de 1.200 metros, pois seu sítio dava de frente para um caminho e de um dos lados acompanhava outro na extensão de 800 metros. Era possível? A luz se lhe fez no pensamento. Aquela rede de leis, de posturas, de códigos e de preceitos, nas mãos desses regulotes, de tais caciques,
se transformava em potro, em polé, em instrumento de suplícios para torturar os inimigos, oprimir as populações, crestar-lhes a iniciativa e a independência, abatendo-as e desmoralizando-as. Finalmente um pouco de lucidez no nosso querido Quaresma. E essa parte aqui também é bem triste. Pelos seus olhos passaram num instante aquelas faces amareladas e chupadas que se encostavam nos portais das vendas preguiçosamente. Viu também aquelas crianças maltrapilhas e sujas, de olhos baixos, a esmolar disfarçadamente pelas estradas. Viu aquelas terras abandonadas, improdutivas, entregues às ervas e insetos daninhos. Viu ainda o desespero de Felizardo, homem bom, ativo e trabalhador, sem ânimo de plantar um grão de milho em casa e bebendo todo o dinheiro que lhe passava pelas mãos. Agora, se você acha que parou por aí, você não pode tirar sarro do Quaresma, porque você também é um iludido e não conhece o Brasil. Porque, por esse tempo, Quaresma recebeu mais uma carta oficial. Desta vez do tal Tenente Antonino, aquele que veio pedir o dinheiro para a festa da cidade. Essa carta cobrava uma multa por ele não ter pago impostos pelos produtos que ele vendeu. O problema é que essa multa era muito maior do que todo o lucro que ele teve em todas as vendas que ele fez. E sem dizer que nesse período todas as aves que ele tinha morreram e a plantação dele também já estava lá pelas últimas. E o Quaresma viu bem o que havia nisso de vingança mesquinha, mas o seu pensamento voou logo para as coisas gerais, levado pelo seu patriotismo profundo. A 40 quilômetros do rio, pagavam-se impostos para se mandar ao mercado umas batatas. Depois de Turgot, da Revolução, ainda havia alfândegas interiores. Como era possível fazer prosperar a agricultura com tantas barreiras e impostos? Se ao monopólio dos atravessadores do rio se juntavam as exações do Estado, como era possível tirar da terra a remuneração consoladora? Pois é. A parte boa é que ele tem uma visão bastante realista do que está acontecendo e, talvez pela primeira vez na vida, ele faz uma previsão bastante pessimista para o futuro do país. E o quadro que já lhe passava pelos olhos quando recebeu a intimação da municipalidade voltou-lhe de novo, mais tétrico, mais sombrio, mais lúgubre, e anteviu a época em que aquela gente teria de comer sapo, cobras, animais mortos, como em França os camponeses em tempos de grandes reis. E aqui ele tem mais um momento de lucidez. Quaresma vai aos poucos acordando para a realidade, né? Quaresma veio a recordar-se do seu tupi, do seu folclore, das modinhas, das suas tentativas agrícolas. Tudo isso lhe pareceu insignificante, pueril, infantil. Era preciso trabalhos maiores, mais profundos. Tornava-se necessário refazer a administração. Imaginava um governo forte, respeitado, inteligente, renovando todos esses óbices, esses entraves. Sully e Henrique IV espalhando sábias leis agrárias, levantando o cultivador. Então sim, o celeiro surgiria e a pátria seria feliz. Para finalizar esse capítulo, nós temos o Felizardo informando ao Quaresma que ele vai fugir, ele vai se esconder no mato, porque o governo está recrutando pessoas para combater a revolta da Armada. E o Quaresma, esse senhorzinho de quase 50 anos, franzino, o que ele faz? Ele vai imediatamente mandar um telegrama para o próprio Marechal Floriano Peixoto, informando que ele está indo para a guerra. E o último capítulo dessa segunda parte começa com o general Albernaz conversando com o almirante Caldas sobre a situação. E tem uma passagem aqui que eu gostei bastante. A República precisa ficar forte, consolidada. Esta terra necessita de governo que se faça respeitar. É incrível. Um país como este, tão rico, talvez o mais rico do mundo, é, no entanto, pobre. Deve a todo mundo. Por quê? Por causa dos governos que temos tido, que não têm prestígio, força. É por isso. Enquanto os dois vão andando e conversando, eles também acabam discutindo sobre o final do Império, sobre a proclamação da República, que foi bastante interessante, mas também eles mostram como a situação estava bagunçada ali nesse começo dessa revolta. Eles até acabam encontrando um soldado dormindo na rua, porque o cara ficou fazendo horas e horas de serviço, ele estava tão cansado que ele não conseguiu nem chegar em casa para dormir. Ele simplesmente deitou na rua mesmo. A gente também vê a diferença entre os militares, que conversavam, alegres, e os civis, que estavam assustados, com medo mesmo da situação. A cidade andava ençada de secretas, familiares do Santo Ofício Republicano, e as delações eram moedas com que se obtinham postos e recompensas. Bastava a mínima crítica para se perder o emprego, a liberdade, quem sabe a vida também. Ainda estávamos no começo da revolta, mas o regime já publicara o seu prólogo e todos estavam avisados. O chefe da política organizara a lista dos suspeitos.
Não havia distinções de posição e talentos. Mereciam as mesmas perseguições do governo um pobre contínuo e um influente senador, um lente e um simples empregado de escritório. Demais, surgiam as vinganças mesquinhas, a revide de pequenas implicâncias. Todos mandavam, a autoridade estava em todas as mãos. As descrições deste capítulo não são nem um pouco honrosas, nem para os militares, nem para a República, diga-se de passagem. A gente também fica sabendo nesse capítulo as ambições do marido da Olga, que além de ser rico, quer ter prestígio. Ele é muito parecido com o Genelício, ele também gosta de bajular as pessoas que ele acha que vão dar algum prestígio para ele gosta de publicar artigos nos jornais para parecer um estudioso, ele quer ter status. E isso obviamente engana muita gente, mas infelizmente não enganou a Olga, que começou a sentir um certo desprezo pelo marido. Na verdade, não foi desprezo, nojo que ela teve pelo marido. Foi um sentimento mais calmo, menos ativo. Desinteressou-se dele, destacou-se de sua pessoa. Ela sentiu que tinha cortado todos os laços de afeição, de simpatia que prendiam ambos, toda a ligação moral, enfim. O relacionamento dos dois acabou se resumindo a isso. Naquela carreira atropelada para o nome fácil, ele não deu pelas modificações da mulher. Ela dissimulava os seus sentimentos, mais por dignidade e delicadeza que mesmo por qualquer outro motivo. E a ele faltavam a sagacidade e finura necessárias para descobri-los sob o seu esconderijo. Eu achei muito triste esse casamento para alguém como a Olga, mas para ser sincera, em comparação com as outras, ela até que teve um bom desfecho, porque lá no começo do capítulo a gente fica sabendo, quando o general e o almirante estão conversando, que a Ismênia não está bem. O general já fez tudo o que ele podia, chamou vários médicos, fez todo tipo de tratamento, mas infelizmente ela não está respondendo e as perspectivas dela não são boas. Uma coisa que eu achei muito interessante foi a reação da Olga, quando o pai dela conta que o Quaresma está vindo. Sabes quem vem aí, minha filha? Quem é? Teu padrinho. Telegrafou o Floriano, dizendo que vinha. Está aqui no país, no jornal. A moça adivinhou logo o motivo, o modo de agir e reagir do fato sobre as ideias e sentimentos de Quaresma. Quis desaprovar, censurar, sentiu-o, porém, tão coerente com ele mesmo, tão de acordo com a substância da vida que ele mesmo fabricara, que se limitou a sorrir complacente. E o capítulo termina com um outro alienado, Ricardo, coração dos outros. Ele finalmente atingiu o sucesso, ele estava todo satisfeito porque ele finalmente estava se sentindo reconhecido na cidade toda. Só que o problema foi que para atingir esse reconhecimento, ele teve que se focar muito na música, ele se fechou totalmente, ele não lia os jornais, ele não estava percebendo as mudanças na cidade. E aí o capítulo termina com um parágrafo muito hilário. Nisto ouviu um tiro, depois outro. Que diabo, pensou. Hão de ser salvas a algum navio estrangeiro. Repinicou o violão e continuou a cantar os lábios de Carola, onde se encontrava a ilusão que adoça a vida. E bora para a terceira e última parte do livro. Essa terceira parte já começa com Quaresma encontrando Floriano Peixoto. E esse encontro foi a parte que mais me surpreendeu no livro todo. Porque eu não sei você, mas eu tinha a imagem do Floriano Peixoto como uma pessoa determinada, autoritária, séria, que, aliás, na verdade, é a mesma imagem que eu tenho de todos esses presidentes militares. Mas a minha surpresa com ele não foi nem pelo que eu achava dele antes de ler o livro, mas pela própria imagem que ele passava durante o livro. Tudo bem que ele não aparece muito aqui, mas sempre que ele é citado com respeito, como uma autoridade. Inclusive, eu anotei algumas passagens aqui. Tá aqui. O almirante também tinha grande confiança nos talentos guerreiros e de estadista de Floriano. Aí tem outro. Bustamante cria com força na capacidade do general Peixoto. E mais um, Genelício. Esperava muito da energia e da decisão do governo de Floriano. Ou seja, talentos guerreiros, estadista, energia e decisão. E aí a gente chega no encontro do Quaresma com o Floriano Peixoto em pessoa e a gente ouve isso aqui. Floriano parecia incomodado com aquele chamejar. Era como se temesse derreter-se ao calor daquele olhar que queimava mais sedução que patriotismo. Fugia a encará-la, abaixava o rosto como um adolescente, batia os dedos na mesa. Quando lhe chegou a vez de falar, levantou um pouco o rosto, mas sem encarar a mulher. O marechal quase não falava, movia com a cabeça ou pronunciava um monossílabo, coisa que Quaresma percebia pela articulação dos lábios. Tem várias passagens aqui que a gente vê que Floriano é uma pessoa indecisa, relutante talvez, parecia empurrado pelas circunstâncias. E eu não sei você, mas pra mim foi uma imagem totalmente nova, totalmente diferente do que, tanto que eu aprendi, quanto do que eu espero de uma figura dessas, né? Tanto militar quanto presidencial.
Então, pra mim, foi bastante chocante. Até uma explicação aqui. Uns trapos de positivismo se tinham colado naquelas inteligências e uma religiosidade especial brotara-lhes no sentimento, transformando a autoridade, especialmente Floriano e vagamente a república, em artigo de fé, em feitiço, em ídolo mexicano, em cujo altar todas as violências e crimes eram oblatas dignas e oferendas úteis para sua satisfação e eternidade. Mas olha essa parte. Quaresma pôde então ver melhor a fisionomia do homem que ia enfeixar em suas mãos, durante quase um ano, tão fortes poderes de imperador romano, pairando sobre tudo, limitando tudo, sem encontrar obstáculo algum aos seus caprichos, às suas fraquezas e vontades, nem nas leis, nem nos costumes, nem na piedade universal e humana. Era vulgar e desoladora. O bigode caído, o lábio inferior pendente e molha que se agarrava em uma grande mosca. Aliás, aqui eu dou graças a Deus que este livro tinha um asterisco explicando esse negócio da mosca, porque eu já li em outros livros, se não me engano até Machado de Assis tem alguém com essa barbinha, mas eu não ia lembrar disso, e principalmente depois dessa descrição, pra mim pareceria que o cara é tão indolente que teria uma mosca ali no lábio dele e ele nem viu, sabe? Mas enfim, os traços flácidos e grosseiros, não havia nem o desenho do queixo ou olhar que fosse próprio, que revelasse algum dote superior. Era um olhar mortiço, redondo, pobre de expressões, a não ser de tristeza, que não lhe era individual, mas nativa, de raça, e todo ele era gelatinoso, parecia não ter nervos. Essa última descrição por si só já teria matado qualquer admiração que eu pudesse ter tido por esse cara, mas eu decidi procurar no Google fotos dele e, pelo que eu ouvi, ele não era tão mal assim, mas assim, eu não sei realmente. Então, por enquanto, Floriano Peixoto tá ali no limbo pra mim. Eu não vou deixar ele tão horroroso quanto o Lima Barreto, nem tão heróico quanto a história conta. Pra mim, por enquanto, ele tá em avaliação. Mas, voltando pro Quaresma, não quis o Major ver em tais sinais nada que lhe denotasse o caráter, a inteligência e o temperamento. Essas coisas não vogam, disse ele de si para si. O seu entusiasmo por aquele ídolo político era forte, sincero e desinteressado. Tinha-o na conta de enérgico, de fino e supervidente, tenaz e conhecedor das necessidades do país. Gente, eu amo o Quaresma, de verdade, ele é muito fofo. As descrições do Floriano Peixoto ao longo do capítulo só pioram, mas ele se mantém firme nas convicções dele. Olha o Quaresma. Ele, como muitos homens honestos e sinceros do tempo, foram tomados pelo entusiasmo contagioso que Floriano conseguira despertar. Mas aqui tem uma pequena luz de esperança. Pensava na grande obra que o destino reservava àquela figura plácida e triste, na reforma radical que ele ia levar ao organismo aniquilado da pátria, que o Major se habituara a crer a mais rica do mundo, embora, de uns tempos para cá, já tivesse dúvidas a certos respeitos. Bom, depois dessa reunião com Floriano, ele entrega o Quaresma para o Bustamante, aquele amigo do general Albernaz. E é ali que ele já sai falando pro Quaresma que a situação tá difícil, que não convém sangrar o erário e que seria bom se o Quaresma pudesse ajudar a pagar pelas despesas da farda dele, pelo menos. Que o Quaresma, obviamente, aceita na hora. E a parte mais engraçada é que ele pergunta qual patente o Quaresma quer ter. Tem essa passagem aqui. O senhor que patente quer? Ah, é verdade, o senhor é major, não é? E aí a gente tem uma revelação aqui no final do livro. Quaresma então explicou por que o tratavam por major. Um amigo, influência no Ministério do Interior, lhe tinha metido o nome numa lista de guardas nacionais com esse posto. Nunca tendo pago os emolumentos, viu-se, entretanto, sempre tratado major, e a coisa pegou. A princípio protestou, mas como teimassem, deixou. Ele passou o livro inteiro sendo chamado de major por todo mundo. Mas tudo bem, porque agora ele finalmente vai ser um major de verdade. Depois disso, Quaresma encontra com o general Albernaz, que faz uma declaração sobre os revoltosos. Eles vão ver com quem se meteram. Pensam que tratam com o Deodoro, enganam-se. A República, graças a Deus, tem agora um homem na sua frente. O caboclo é de ferro. Como é que pode ter essas duas visões tão díspares assim? Eu não me conformo, eu não sei quem é esse Floriano, de verdade. Mas mudando de assunto, a gente também fica sabendo um pouco mais da situação da Ismênia. A filha enlouquecera de uma loucura mansa e infantil. Passava dias inteiros calada a um canto, olhando estupidamente tudo, com um olhar morto de estátua, numa atonia de inanimado, como que caíra em imbecilidade.
Mas vinha uma hora, porém, em que se penteava toda, enfeitava-se e corria à mãe dizendo: apronta-me, mamãe, o meu noivo não deve tardar, é hoje o meu casamento. Outras vezes recortava papel em forma de participações e escrevia: Ismênia de Albernaz e fulano, variava, participam do seu casamento. Os bailes tinham diminuído, e quando eram obrigados a dar nas datas principais, a moça, com todos os cuidados, à custa de todas as promessas, era levada para a casa da irmã casada, e lá ficava, enquanto as outras dançavam, um instante esquecidas da irmã que sofria. Depois desse encontro com Albernaz, Quaresma vai fazer uma visita ao compadre, e ali, assim que a Olga bate os olhos nele, ela tem uma visão assim que parece um pressentimento. E ali a gente também fica sabendo de mais uma pérola do marido da Olga, que agora passa os dias traduzindo textos estrangeiros e dando ali uma reformada neles para poder dizer que o texto é dele e publicar como se ele fosse um grande entendido do assunto. Bom, quando Quaresma finalmente se apresentou no quartel, ele encontrou alguém inesperado. Uma gritaria fê-los vir até a varanda. Entre soldados entrava um homem a se debater, a chorar e a implorar ao mesmo tempo, levando de quando em quando uma reflada. É o Ricardo, exclamou Quaresma. O senhor não o conhece, coronel? Continuou ele com interesse e piedade. Bustamante estava impassível na varanda e só respondeu depois de algum tempo. Conheço. É um voluntário recalcitrante, um patriota rebelde. Os soldados subiram com o voluntário e Ricardo, logo que deu com o major, suplicou-lhe: salve-me, major. Quaresma não conseguiu salvar Ricardo, mas ele salvou o violão do Ricardo e para ele isso bastava. Depois disso, a gente tem uma descrição da revolta em si, que me surpreendeu bastante, porque eu tinha a ideia de que essa revolta tinha durado alguns meses ali, tudo bem, mas ela durou anos e foi realmente muito sangrenta. Teve bombardeio da cidade, teve ataques de madrugada, teve bastante gente morta, evacuação da cidade, e ela não ficou restrita só à capital, né? Ela aconteceu em vários lugares do Brasil. Eu descobrindo a história do meu país agora, né? É aqui uma passagem com um caos do Quaresma na guerra. O canhão, já, avante, ordenou o comandante. E em seguida, nervoso, recomendou: espere um pouco. Correu à casa e foi consultar os seus compêndios e tabelas. Demorou-se e a lancha avançava. Os soldados estavam tontos e um deles tomou a iniciativa. Carregou a peça e disparou-a. Quaresma reapareceu correndo, assustado, e disse, entrecortado pelo resfolegar: viram bem? A distância, a alça, o ângulo. É preciso ter sempre em vista a eficiência do fogo. Fontes, um tenente, veio e, sabendo do caso no dia seguinte, riu-se muito. Ora, major, você pensa que está em um polígono fazendo estudos práticos? Fogo por diante! Apesar de toda a situação, não podemos esquecer que estamos falando do Brasil e dos brasileiros. Então temos aqui uma passagem que é muito a cara do país. Com o tempo, a revolta passou a ser uma festa, um divertimento da cidade. Quando se anunciava um bombardeio, num segundo, o terraço do passeio público se enchia. Era como se fosse uma noite de luar, no tempo em que era do tom apreciá-las no velho jardim de Dom Luís de Vasconcelos, vendo o astro solitário pratear a água e encher o céu. Alugavam-se binóculos e tanto os velhos como as moças, os rapazes como as velhas, seguiam o bombardeio como uma representação de teatro. Queimou Santa Cruz, agora é o Aquidabã, lá vai. E dessa maneira a revolta ia correndo familiarmente, entrando nos hábitos e nos costumes da cidade. Toda a descrição que se segue é muito ridícula, mas muito realista. Eu não duvido de uma única vírgula que o Lima Barreto escreveu aqui. Vale dizer que os nossos oficiais também estavam muito empenhados em acabar com essa guerra, como o próprio Bustamante, que por modéstia se fez apenas tenente-coronel. Bustamante era um comandante ativo, mas dentro do quartel. Não havia quem como ele se interessasse pelos livros, pela boa caligrafia, com que eram escritos os livros mestres, as relações de mostra, os mapas de companhia e outros documentos. Com o auxílio dele, a organização do seu batalhão era irrepreensível. E, para não deixar de vigiar a escrituração, aparecia de onde em onde nos destacamentos do seu corpo. A gente também tem o almirante Caldas, aquele que nunca comandou um navio. Caldas andava aborrecido, pessimista. O seu processo ia mal e até agora o governo não lhe tinha dado coisa alguma. O seu patriotismo se enfraquecia com o diluir-se da esperança de ser algum dia vice-almirante. É verdade que o governo ainda não organizara a sua esquadra. Entretanto, pelo rumor que corria, ele não comandaria nenhuma divisão. Uma iniquidade. Era velho um pouco, é verdade, mas por não ter nunca comandado, nessa matéria ele podia despender toda uma energia moça. E mais uma vez Floriano aparece em revista As Tropas do Quaresma
E a conversa entre os dois é, mais uma vez, bastante desanimadora. A gente tem um Quaresma super animado, idealista, ou como Floriano chamou, um visionário. E por outro lado a gente tem o Floriano, cansado, sem nenhum otimismo para o país. Ele só tá ali fazendo as coisas que ele sempre fez e para ele isso basta. O capítulo seguinte começa com o general Albernaz discutindo com o Quaresma a situação da Ismênia. E o Quaresma acaba indicando para ele o marido da Olga, o doutor, como uma segunda opinião. E segundo é só jeito de falar, porque, como a gente já viu, o general fez de tudo que ele podia, ele chamou todos os especialistas que ele podia, até fez mandinga pela menina e nada deu certo até agora. Falava da filha, da Ismênia, que naqueles últimos meses piorara sensivelmente. Não tanto da sua moléstia mental, mas da saúde comum, vivendo de cama, sempre febril, enlanguecendo, definhando, marchando a passos largos para o abraço frio da morte. Albernaz dizia a verdade. Para curá-la, tanto da sua loucura como da atual moléstia intercorrente, lançar a mão de todos os recursos, de todos os conselhos apontados por quem quer que fosse. A gente também vê que o Ricardo está sofrendo muito nessa guerra, mas porque tiraram o violão dele. Ele foi pego tocando e o tenente Fontes não gostou e mandou tirar. Mas aí, Ricardo, coração dos outros, desde o dia da proibição de tocar violão, andava macambúzio. Tinham-lhe tirado o sangue, o motivo de viver, e passava os dias taciturno, encostado a um tronco de árvore, maldizendo no fundo de si a incompreensão dos homens e os caprichos do destino. Fontes notara sua tristeza, e, para minorar-lhe o desgosto, obrigara Bustamante a fazê-lo sargento. Não foi sem custo, porque o antigo veterano do Paraguai encarecia muito essa graduação e só a dava como recompensa excepcional ou quando requerida por pessoas importantes. Além disso, Quaresma recebe a informação do Bustamante de que a tropa dele vai ter que marchar. Quaresma não se espantou nem se aborreceu. Percebeu que era impossível obter a licença e também necessário mudar os seus estudos. Da artilharia, tinha que passar para a infantaria. O major é que vai comandar o corpo, sabia? Não, coronel. E o senhor, não vai? Não, disse Bustamante, alisando o cavanhaque mosaico e abrindo a boca para o lado esquerdo. Tenho que acabar a organização da unidade, não posso... Não se assuste, mais tarde irei lá ter. Antes disso, Quaresma vai visitar o compadre para ver se o marido da Olga consegue dar uma olhada na Ismênia. E ali a gente fica sabendo de uma situação, que a situação estava difícil até para os estrangeiros nessa época, coisa que eu também não sabia. A época era de susto e temor, e todos esses que ele sentia só os comunicava a filha, porque o genro cada vez mais se fazia florianista e jacobino, de cuja boca muita vez ouvira duras invectivas aos estrangeiros. E o doutor tinha razão, já obtivera uma graça governamental. O marido da Olga é muito difícil de engolir. Olha isso. O marido de Olga não fez nenhuma questão em ir ver a filha do general. Ele levava a íntima convicção de que sua ciência toda nova pudesse fazer alguma coisa. Mas assim não se deu. A moça continuou a definhar, e se a mania parecia um pouco atenuada, o seu organismo caía. Estava magra e fraca, a ponto de quase não poder sentar-se na cama. Era sua mãe quem mais junto a ela vivia. As irmãs se desinteressavam um pouco, pois as exigências de sua mocidade levavam-nas para outros lados. A menina está definhando, o cara é médico, mas ele não tá nem aí. O fim da Ismênia foi realmente muito triste. Olha a conversa que ela teve com a mãe dela. Mamãe, eu vou morrer. As palavras saíram-lhe dos lábios, seguras, doces e naturais. Não diga isso, minha filha, adiantou-se Dona Maricota. Qual morrer? Você vai ficar boa, seu pai vai levar você para Minas, você engorda, toma forças. A mãe dizia-lhe tudo isso devagar, alisando-lhe a face com a mão, como se tratasse de uma criança. Ela ouvia tudo com paciência e voltou por sua vez serenamente. Qual, mamãe? Eu sei, vou morrer e peço uma coisa, senhora. A mãe ficou espantada com a seriedade e firmeza da filha. Olhou em redor, deu com a porta sendo cerrada e levantou-se para fechá-la. Quis ainda ver se a dissuadia daquele pensamento. Ismênia, porém, continuava a repeti-lo pacientemente, docemente, serenamente. Eu sei, mamãe. Bem, suponho que é verdade. O que é que você quer? Eu quero, mamãe, ir vestida de noiva. Ismênia despertou. Viu por entre a porta do guarda-vestidos meio aberto o seu traje de noiva. Teve vontade de vê-lo mais de perto. Levantou-se descalço e estendeu-o na cama para contemplá-lo. Chegou-lhe o desejo de vesti-lo. Pôs a saia e por aí vieram recordações do seu casamento falhado. Acabou de abotoar a saia em cima do corpinho, pois não encontrara colete, e foi ao espelho. Viu seus ombros nus, o seu colo muito branco. Surpreendeu-se. Era dela aquilo tudo?
Apalpou-se um pouco e depois colocou a coroa. O véu afagou-lhe as espáduas carinhosamente como um adejo de borboleta. Teve uma fraqueza, uma coisa, deu um ar e caiu de costas na cama com as pernas para fora. Quando a vieram ver, estava morta. O casamento parece ser o centro da existência de todas as moças deste livro, mas nenhuma delas é apaixonada pelos parceiros, elas só querem casar, é dever delas casar. Mas depois que elas casam, parece que tá tudo certo, elas cumpriram esse dever e elas não estão nem aí com essa... Elas não acabam nem sendo tão felizes quanto deveriam ser. Infelizmente para Ismênia, isso acaba indo para um outro lado, porque ela passou anos esperando esse noivo que ficou enrolando ela, que ficava recebendo ajudas financeiras do general para terminar o estudo e, de repente, do nada, ele some. Ele nem terminou o noivado com ela, ele simplesmente sumiu. Então, essa situação toda foi um grande baque para ela, porque para ela isso era o propósito da vida dela. Casar era o propósito da vida dela. E ela realmente não achava que ela acharia um outro noivo se não fosse esse tal do Cavalcante. Então, quando ele sumiu, a vida dela perdeu totalmente o propósito, perdeu o significado e ela foi definhando. As inscrições do enterro dela também foram muito tristes, muito emocionais mesmo. E é assim que a gente termina esse capítulo. No capítulo seguinte, a gente tem uma visão geral do sítio do Quaresma. A ausência de Quaresma trouxera para seu sítio essa atmosfera geral de roça. O sossego parecia dormir de encantamento, à espera que o príncipe o viesse despertar. Tudo que ele construiu, as coisas que ele comprou começaram a enferrujar, as plantações foram tomadas pelas formigas, basicamente. Tudo que ele construiu nesse pouquíssimo tempo que ele esteve no sossego decaiu, simplesmente desapareceu. A gente também fica sabendo um pouco do que aconteceu na cidade ali do sítio do Quaresma e fica inclusive sabendo que aqueles dois políticos que se odiavam, que estavam em guerra e que fizeram da vida do Quaresma um inferno, agora são amigos, porque os tempos pedem união e tal, sabe, né? A gente também tem uma visão bastante triste do Quaresma, que acabou ferido numa das incursões, mas mais do que ferido, ele tá muito abalado com as coisas que ele teve que fazer. Eu matei. E não contente de matar, ainda descarreguei um tiro quando o inimigo arquejava meus pés. Perdoa-me. Eu te peço perdão porque preciso de perdão e não sei a quem pedir. A que Deus, a que homem, a alguém, enfim. Não imaginas como isto me faz sofrer. Ele também conta. Quando caí embaixo de uma carreta, o que me doía não era a ferida, era a alma, era a consciência. E Ricardo, que foi ferido e caiu ao meu lado a gemer e pedir: capitão, meu gorro, meu gorro. Parecia que era o meu próprio pensamento que ironizava o meu destino. Esta vida é absurda e ilógica. Eu já tenho medo de viver. Felizmente, os ferimentos do Quaresma não eram sérios, mas a realidade entrando, caindo na cabeça dele foi bastante pesada. O melhor é não agir. E desde que o meu dever me livre destes encargos, irei viver na quietude mais absoluta possível, para que do fundo de mim mesmo, ou do mistério das coisas que provoque a minha ação, um aparecimento de energias estranhas à minha vontade, que mais me façam sofrer e tirem o doce sabor de viver. Além do que, penso que todo este meu sacrifício tem sido inútil. Tudo que nele pus de pensamento não foi atingido, e o sangue que derramei e o sofrimento que vou sofrer toda a vida foram empregados, foram gastos, foram estragados, foram vilipendiados e desmoralizados em prol de uma tolice política qualquer. Ninguém compreende o que quero, ninguém deseja penetrar e sentir. Passo por doido, tolo, maníaco, e a vida se vai fazendo inexoravelmente com a sua brutalidade e fealdade. A sua sensação era de fadiga, não física, mas moral e intelectual. Eu queria muito que o Quaresma visse a realidade, mas quando isso acontece, é tudo muito triste. Também foi muito triste que ele passou esse período de convalescença sozinho, porque o compadre e a Olga foram para fora da cidade e os amigos ou não puderam ou não quiseram ir visitar. Então ele ficou esse período completamente sozinho. Por esse tempo a gente descobre que a revolta está chegando ao fim. Entretanto, a revolta na Bahia chegava ao fim. Toda a gente já pressentia isso e queria esse alívio. O almirante e Albernaz, ambos pelos mesmos motivos, observavam esse fim com tristeza. O primeiro via fugir o seu sonho de comandar uma esquadra e a consequente volta para o quadro. E o general sentia perder a sua comissão, cujos rendimentos faziam de forma tão notável melhorar a situação da família. Esses dois aqui são as pessoas que comandam, se não o país, pelo menos comandam a vida de várias pessoas sob eles, e é isso. E tem aqui uma parte bastante triste, mas também bastante interessante. A dor da morte da filha já se esvaíra muito na sua memória. O que o fazia sofrer era aquela semivida da moça, mergulhada na loucura e na moléstia.
A morte tem a virtude de ser brusca, de chocar, mas não de corroer, como essas moléstias duradouras nas pessoas amadas. Passado o que é o choque, vai ficando em nós uma suave recordação do ente querido, uma boa fisionomia sempre presente aos nossos olhos. Mas voltando para o fim da guerra, Quaresma recebe alta e ele e o esquadrão dele ficam encarregados da Ilha das Enxadas, onde parte dos revoltosos ficaram presos. Mas eu preciso marcar uma coisa antes disso. Inocêncio Bustamante continuava a superintender o corpo com muito zelo, do interior do seu gabinete, na estalagem condenada que lhe servia de quartel. A escrituração estava em dia e era feita com a melhor letra. O cara passou a guerra inteira nesse quartel. Policarpo aceitou com repugnância o papel de carcereiro, pois na Ilha das Enxadas estavam depositados os marinheiros prisioneiros. Para ele, essa situação toda era uma tortura, mas o pior ainda estava por vir. Certa noite em que ia dormindo melhor, o inferior veio acordá-lo pela madrugada. Senhor Major, está aí o homem do Itamaraty. Que homem? O oficial que vem buscar a turma do Boqueirão. Sem atinar bem do que se tratava, levantou-se e foi ao encontro do visitante. O homem já estava no interior de um dos alojamentos. Uma escolta estava à porta. Seguiram-no algumas praças, das quais uma levava uma lanterna que derramava no chão uma fraca luzerna amarelada. A vasta sala estava cheia de corpos deitados seminus, e havia todo o íris das cores humanas. Uns roncavam, outros dormiam somente, e quando Quaresma entrou, houve alguém que em sonho gemeu. Ai! Cumprimentaram-se, Quaresma e o emissário do Itamaraty, e nada disseram. Ambos tiveram medo de falar. O oficial despertou um dos prisioneiros e disse para os praças, levem este. E assim foi uma dúzia, escolhida a esmo, ao acaso, cercada pela escolta, a embarcar no batelão que uma lancha logo rebocou para fora das águas da ilha. Quaresma não atinou de pronto com o sentido da cena e foi, após o afastamento da lancha, que ele encontrou uma explicação. A lancha desapareceu nas trevas no fundo da baía. Para onde ia? Para Boqueirão. Esse é o fim desse capítulo e a gente já começa o capítulo seguinte com o Quaresma preso. E acompanhar as divagações dele, ver todo o sofrimento dele, foi muito horrível, foi muito triste, porque a gente descobre que tudo isso aconteceu porque ele estava agindo da maneira certa. Quaresma foi preso simplesmente porque ele se indignou com o tratamento que esses prisioneiros estavam tendo e reclamou, ele enviou uma carta para o marechal. E ver o desrespeito com que ele foi tratado, como um traidor, o cara lutou por eles, ele tá do lado deles, ele só tá tentando dar um pouquinho mais de humanidade para essas pessoas, mas eles viram isso como uma traição e prenderam Quaresma. Devia ser por isso que ele estava ali naquela masmorra, engaiolado, trancafiado, isolado dos seus semelhantes como uma fera, como um criminoso, sepultado na treva, sofrendo umidade, misturado com os seus detritos, quase sem comer. Como acabarei? Como acabarei? E a pergunta lhe vinha no meio da revolta de pensamentos que aquela angústia provocava a pensar. Não havia base para qualquer hipótese. Era de conduta tão irregular e incerto o governo que tudo ele podia esperar, a liberdade ou a morte, mais esta que aquela. O tempo estava de morte, de carnificina. Todos tinham sede de matar para afirmar mais a vitória e senti-la bem na consciência, coisa sua, própria e altamente honrosa. Eu queria ler toda essa parte porque é muito triste mesmo, é muito impactante ver como ele vai percebendo o quanto ele desperdiçou da própria vida, quanto ele se dedicou a causas que ninguém acreditava, quanto de gozação ele aguentou das outras pessoas, ele foi taxado de louco, de tudo que ele aguentou pelos ideais dele e por causa dos ideais dele, ele acabou preso. Então toda essa parte é muito triste, porque a gente vê como a morte da inocência, do idealismo, quando ele finalmente aceita a realidade, ele percebe a realidade, é muito emocionante, é muito pesado, porque ele desperdiçou a vida toda dele lutando por um país que não quer ser salvo, um país que realmente não quer crescer. E pra mim, assim, esse triste do Quaresma, esse fim do Quaresma é o fim do patriotismo. E aí, fora bom, fora generoso, fora honesto, fora virtuoso, ele que fora tudo isso, ia para a cova sem o acompanhamento de um parente, de um amigo, de um camarada. E aqui o Quaresma acha que ele foi abandonado por todo mundo, que todo mundo esqueceu dele. Mas isso não é verdade, porque teve alguém que se preocupou em ajudar ele, e foi alguém inesperado até para mim. Eu já tinha mudado de ideia sobre o Ricardo lá no final da primeira parte,
Mas aqui ele me surpreendeu ainda mais, porque ele foi a única pessoa que realmente quis lutar pelo Quaresma. Ele fez tudo possível para conseguir libertar o Quaresma. Quaresma, porém, enganava-se em parte. Ricardo soubera de sua prisão e procurava soltá-lo. Teve notícia do exato motivo dela, mas não se intimidou. Sabia perfeitamente que corria grande risco, pois a indignação no palácio contra Quaresma fora geral. A vitória tinha feito os vitoriosos inclementes e ferozes, e aquele protesto soou entre eles como um desejo de diminuir o valor das vantagens alcançadas. Não havia mais piedade, não havia mais simpatia, nem respeito pela vida humana. O que era necessário era dar o exemplo de um massacre à turca, porém clandestino, para que jamais o poder constituído fosse atacado ou mesmo discutido. Mesmo sabendo disso, Ricardo foi atrás das pessoas que ele achava que podiam ajudar Quaresma. O primeiro foi o generalício, aquele puxa-saco, que obviamente ignorou ele totalmente e nem quis saber do caso. O segundo foi o general Albernaz, que, meu filho, eu não posso. Você sabe, sou governista e parece, se eu for pedir por um preso, que já não sou o bastante. Sinto muito, mas que se há de fazer? Paciência. Depois disso ele ainda tentou Bustamante, que mandou ele embora sob ameaça de prisão, mas o Bustamante estava mal-humorado mesmo, ele tinha motivo. Bustamante andava de mau humor. Aquele negócio de partir para o Paraná não lhe agradara. Como é que havia de superintender a escrita do batalhão no fervor de batalhas, nas desordens de marchas e contramarchas? Isso era uma tolice de comandante marchar. O chefe devia ficar a resguardo para providenciar e dirigir a escrituração. Então, obviamente, ele estava bastante chateado com essa situação. O último recurso do Ricardo foi a Olga, que ele lembrou que, além de ser afilhada do Quaresma, ou seja, uma pessoa que vai querer ajudar, ela também é rica. Então ele achou que ela pudesse ajudar de alguma forma. O problema é que, apesar da Olga realmente querer ajudar o Quaresma, ela não tem essa influência. E aqui, mais uma vez, vou deixar marcado o meu desprezo pelo marido da Olga, porque quando ela tá para sair, ela fala que ela vai ajudar o Quaresma, ele tenta demover ela, porque pode prejudicar a imagem dele. Então, não basta ser interesseiro, ele tem que ser covarde também, né? Eu sei que este livro tem vários personagens assim, mas esses personagens normalmente são mais cômicos. Mas o personagem, esse marido da Olga, ele não tem nada de cômico, ele é só babaca mesmo. Felizmente, antes de sair, a Olga consegue jogar umas verdades na cara dele, então pra mim já foi o suficiente. Como já era esperado, a Olga realmente não tinha influência para libertar o Quaresma, mas ela realmente tentou, ela teve até esse encontro aqui. Quem? Quaresma? Disse ele. Um traidor, um bandido. Depois arrependeu-se da veemência, fez com certa delicadeza. Não é possível, minha senhora, o marechal não a atenderá. Ela nem lhe esperou o fim da frase. Ergueu-se orgulhosamente, deu-lhe as costas e teve vergonha de ter ido pedir, de ter descido do seu orgulho e ter enxovalhado a grandeza moral do padrinho com o seu pedido. Com tal gente, era melhor tê-lo deixado morrer só e heroicamente num ilhéu qualquer, mas levando para o túmulo inteiramente intacto o seu orgulho, a sua doçura, a sua personalidade moral, sem a mácula de um empenho que diminuísse a injustiça de sua morte, que de algum modo fizesse crer aos seus algozes que eles tinham o direito de matá-lo. E este foi o triste fim de Policarpo Quaresma. E foi triste mesmo, porque eu particularmente fiquei encantada com Quaresma, me apaixonei por ele, por ser uma pessoa decente, uma pessoa cheia de moral, uma pessoa que realmente vivia os ideais dele. Ele não só queria que os outros vivessem, ele realmente passava, ele vivia essas experiências. Infelizmente, foi surpreendente esse final, porque eu não esperava que um livro tão cômico, com personagens tão caricatos, fosse ter um fim assim tão existencialista. É um livro que faz um retrato real do Rio de Janeiro, ele mostra as belezas, mas também mostra a pobreza, mostra a sujeira, mostra as pessoas, mostra o começo da nossa república, os nossos heróis da pátria. E também deixa um gostinho de derrota no final, como se a pátria ou o nacionalismo tivessem morrido, como se essas coisas não pudessem sobreviver aqui. Antes de terminar esse vídeo, eu só vou fazer um adendo, mas é só porque eu me sinto obrigada mesmo, porque eu não tinha vontade de fazer isso. Mas eu tenho que dizer que o Quaresma tem uma irmã, e eu não falei dela durante todo este vídeo, porque eu não quis mesmo. Ela aparece em vários momentos da história, do começo até o fim, mas ela é tão zero esquerda que eu realmente não senti vontade de falar dela. Ela, na verdade, é um contraponto do Quaresma, enquanto o Quaresma é todo idealista, ela é muito realista e ela tenta botar o Quaresma na realidade, botar os pés dele no chão. Eu quero deixar claro que ela não tem nada de errado, ela é muito boa como pessoa, tanto quanto o Quaresma,
e também é uma boa personagem. Mas tem dois momentos aqui que me fizeram querer tirar ela deste livro. O primeiro é quando o Quaresma é internado no sanatório, que ela nem vai visitar ele. E tudo bem, ela apresenta as razões dela, e eu entendo e blá blá blá. Eu sei que se tivesse parado aí, eu teria deixado quieto. Mas o segundo momento é a convalescença do Quaresma e o fato desse final dele estar sozinho nesse final, porque esse final dele foi muito triste, foi muito pesado. E eu fiquei pensando que se ela tivesse a oportunidade de ir lá ajudar ele, eu acho que ela não iria. Assim, sendo muito sincera, eu acho que não só ela não faria nada porque ela não poderia, como a Olga, mas porque ela também não quereria fazer. Então, por esses dois motivos, eu tirei ela desse vídeo e o nome dela não foi citado nenhuma vez. De qualquer forma, se você ainda não leu este livro, eu espero que este vídeo tenha te animado a pegar ele, porque eu deixei muitas coisas legais de fora e ele é realmente muito divertido, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas se você já leu, me conta nos comentários o que você achou deste vídeo, se você concorda com a minha opinião, se discorda, o que você achou do livro em si, eu fico muito curiosa para saber. Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou me dá um joinha e se inscreve no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo, até o próximo vídeo.